com essa mensagem, né, que nos convida a ter bom ânimo perante a dificuldade da vida e que convida a todos, quem se sentir à vontade, a fechar os olhos para a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus nesse momento, agradecer a Ele pela oportunidade da vida, por estarmos aqui hoje, partilhando desse pão espiritual do Evangelho, tendo a capacidade nesse momento de receber as bênçãos que esse momento de reflexão do Evangelho tem a nos proporcionar. Pai querido, de infinito amor e bondade, nós te agradecemos e te pedimos que oriente as nossas vidas em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. E que os bons espíritos, possam também nos inspirar nessa fala aqui de hoje, que alguns assuntos que nós trataremos hoje são de extrema importância para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. E o primeiro deles, nós vamos ainda continuar falando a respeito de Deus. Estamos estudando o capítulo 1 do livro dos Espíritos. E aí toda segunda-feira é assim, a gente faz um comentário de uma questão do livro dos Espíritos e depois de um item do Evangelho, de forma sequencial. Então nós já estamos na questão 13 de O Livro dos Espíritos, do capítulo 1, que fala de Deus. E agora nós estamos estudando os atributos da divindade. O que significa isso? O que é que faz Deus ser Deus? E essa pergunta, essa questão de número 13, ela é interessante porque através dela a gente consegue compreender de forma mais exata tudo que Deus ele tem capacidade de exercer, executar na nossa vida e o porquê. E aí, com essas explicações dos Espíritos, nós vamos perceber também o quanto de equívoco que a gente vivenciou nas eras passadas por não ter esse conhecimento. Então, Kardec pergunta assim aos Espíritos: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Será que essa reunião, a reunião de tudo isso aqui, já tem como base, o fundamento, a ideia completa de Deus? Aí, o que os Espíritos vão dizer? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar. Na nossa visão limitada de mundo, com essa nossa consciência ainda tão limitada, esse nosso conhecimento tão limitado, sim, isso aqui pode ser uma ideia abrangente do que seria Deus, e todos os seus atributos. Mas ele diz que nós não temos inteligência nem capacidade suficiente para entender em sua integridade Deus. Por que nós não temos essa capacidade? Eu costumo dizer, nós que estamos aqui hoje na matéria, nós não conseguimos olhar através das paredes. Imagina olhar o íntimo de Deus. Imagina perceber a sua essência. Nós que temos ainda tantos defeitos, tantas dificuldades a serem vencidas, o único que conheço até hoje, que era tido inclusive como médium de Deus, era Jesus. Jesus sim penetrava os pensamentos de Deus, conseguia receber as boas inspirações dele, tanto que foi o ser mais perfeito que pisou na terra. Só que nós estamos muito distantes dessa realidade e por isso que nós ainda não temos essa capacidade. E aí Kardec ele traz esses questionamentos na codificação, sempre buscando entender um pouco mais de Deus para que a humanidade presente conseguisse se aproximar daquele Deus que Jesus falou, Abba, Pai. Então, para que isso acontecesse, Kardec começou a indagar os Espíritos e trazer esses esclarecimentos. E aí os Espíritos ainda dizem: a razão vos diz com efeito que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau. Porque se delas tivesse uma só de menor, ou que não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus, por estar acima de todas as coisas. Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Então, naquela época, em que Moisés apresentava Deus como um ser vingativo, e até hoje a gente ainda tem muito essa ideia, que Deus pune, que Deus julga, que Deus se vinga. Então, o que ele vai dizer? É que se Deus assim fosse, se ele não fosse soberanamente justo, se a sua bondade também não fosse suprema, e assim se vingasse, ele não teria como ser Deus. Porque Deus é aquela criatura que tem todas as virtudes que nós conhecemos e desconhecemos em grau máximo, atingindo assim a perfeição. E aí ele vai destrinchar aqui,
todos os atributos que Kardec selecionou ali e perguntou, né, se aquela junção toda era os atributos de Deus. Aí ele vai explicar o porquê, né? Aí ele diz, ó, Deus é eterno. Por que Deus é eterno? Eternidade é aquilo que não tem começo e não tem fim. Se a gente pensa que Deus ele foi criado, significa que alguém criou Deus. E aí nós temos um Criador maior do que o Criador que nós conhecemos, que é Deus. Certo? Então, o que a gente compreende ali com os Espíritos? Que Deus, sendo eterno, ele não teve começo e não terá fim. Então, ele existe desde a eternidade. Ele sempre existiu. Outra coisa, né, que Kardec apresenta e os Espíritos aqui explicam. Deus é imutável. O que significa isso? Deus, ele não muda. A nossa concepção de Deus, ela pode mudar sempre, com o avanço da nossa razão, do nosso intelecto e especialmente da nossa moral. Só que as suas leis, elas não mudam nunca. Por quê? Porque imagina só, se Deus decidisse amanhã mudar a lei da gravidade, como é que a gente ia viver nessa terra? Isso é o simples, estou falando do material. Imagina se ele fosse mudar a lei de justiça, como é que nós viveríamos nessa terra? Se ele fosse mudar a lei, que agora não é mais a lei do amor, como nós viveríamos nessa terra? Então ele vai dizer que Deus é imutável, porque se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade, e eu complemento, e nenhuma harmonia. Porque tudo no universo é harmonia, nós podemos perceber isso. A forma como as coisas elas acontecem em nossas vidas e fora delas. As leis que regem o nosso planeta material, mas também as leis divinas que regem a nossa vida. E aí ele diz ainda, né, que Deus é imaterial. O que significa isso? Que não dá para tocar Deus. Não dá para acreditar mais que Deus ele tem olhos, ele tem boca. Por mais que a gente tenha lido lá na Gênesis, né? E Deus falou que faça-se a luz e a luz foi feita. E para falar o que a gente precisa, boca. Mas aí, se Deus não tem boca, como ele fala? E aí nós temos a compreensão maior, de acordo com a doutrina espírita, que Deus, ele age através do seu próprio pensamento. É como se Deus pensasse e criasse. Ele deseja e aquilo é feito, aquilo é realizado. Então, e isso é tão profundo, né, que nós percebemos a ação de Deus assim na nossa vida. Muitas vezes nós até percebemos, em alguns momentos, uma voz que fala dentro do nosso coração ou da nossa cabeça, e a gente pensa o que? Deus falou comigo. E é muito natural que isso aconteça. Assim como Moisés, naquele período, né, que ele recebeu ali os 10 mandamentos, a primeira coisa que ele achou foi o quê? Deus falou comigo. E hoje, na doutrina espírita, nós compreendemos que Deus, ele não fala assim diretamente conosco, com essa voz que ecoa em nossa consciência ou até mesmo em nossos ouvidos. Ele tem os intermediários, espíritos amigos e superiores que fazem isso por ele. Tanto que algumas religiões, né, compreendem isso como o Divino Espírito Santo, que veio falar comigo. E o que seria isso, senão os espíritos amigos, os espíritos superiores, que vêm nos dar essas intuições, essas inspirações. Então Deus ele não é material. E é interessante perceber isso, porque se ele não é material, ele não precisa da matéria. E se ele não precisa da matéria, o que a gente fazia antes? Quais eram os sacrifícios? Não eram materiais? O que ele precisa de nós? Dos sacrifícios espirituais. O que significa os sacrifícios espirituais? É o perdão que eu dou ao próximo. Todos aqueles sacrifícios que me ajudam a manter ou a tentar realizar aquela lei suprema de amor são os sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus. E Kardec, inclusive, nesse mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz isso, explicando para todos nós que a doutrina espírita ela nos ensinou a espiritualizar o sacrifício. O que é espiritualizar o sacrifício? É justamente isso. É colocar o nosso orgulho, a nossa vaidade em sacrifício para que as virtudes elas possam surgir. Porque isso sim é agradável a esse Deus que é imaterial, que é a matéria que não quer. Ah, Tamires, mas e as questões financeiras, né? Que muitas vezes algumas casas, religiões, né? Tocam muito na tecla da questão financeira e a gente sempre lembra que tudo aquilo que é de financeiro é para manter a instituição religiosa. Porque essa casa, por exemplo, ela precisa, né? Do ar-condicionado, aqui nós temos um local físico próprio, a gente precisa manter esse local para a gente se reunir aqui e ter essas reflexões. Porém, isso quem precisa
Somos nós, esse grupo, não Deus. E a gente às vezes esquece disso. Que a gente está fazendo aqui o bem, ajudando, de alguma forma, a manter uma casa espírita, a manter um determinado agrupamento religioso ali financeiramente, para que possa, né, prosperar, mas que eu estou fazendo isso pelo grupo e não por Deus. Porque o que Deus quer de nós não são os valores financeiros que nós doamos, são especialmente as virtudes que nós fazemos aflorar toda vez que tomamos boas decisões para o bem proceder. E ele continua, Deus é único. Por que que ele é único? Se houvesse vários deuses, não haveria nem unidade de vistas, nem unidade de poder no ordenamento do universo. E aí, o que os judeus fizeram? Vieram trazer a ideia do Deus único. Qual a grande importância de ter um Deus único? Justamente essa. Porque se tivesse mais de um Deus, como é que seria, né, essa junção? E aí a gente tem a explicação máxima, porque o Cristo chamou de Pai, Abá, é só um. Ele é filho de um pai. E nós também somos. Então aqui ele vem explicar que Deus é único. E o outro atributo é que ele é todo poderoso. Por quê? Porque ele é único. Então ele tem a supremacia de poder. Não há nenhuma outra criatura acima dele. Aí ele diz assim, ó, se não tivesse soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa, ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam a obra de um outro Deus. E aqui a gente entraria, né, em discordância. E aí ele finaliza dizendo, né, que Deus é soberanamente justo e bom. Essa é a parte que mais consola o coração aflito. Porque quando a gente crê na bondade, na justiça de Deus, a gente percebe que é uma balança igualitária, nós também compreendemos que tudo aquilo que acontece na nossa vida, que aos nossos olhos é dificuldade, é dor, é tristeza, é angustiante, é a justiça de Deus, mas especialmente a sua bondade. Certa vez eu recebi aqui nessa casa uma mensagem, né, de um espírito amigo que disse, estava passando um momento de muita dor, e ele disse assim, que aquele momento que foi, né, que eu estava vivenciando, era uma prova do quanto Deus me amava. E a gente não pensa nisso. Não no momento da dor. Mas quando ela passa, nós percebemos. Porque o aprendizado que nós construímos, os vínculos que nós construímos, às vezes as pessoas que chegam para nos ajudar e se tornam até mesmo família. E se tornam pessoas tão queridas ao nosso coração, que se a gente for esmiuçar daquela prova, daquela situação difícil e dolorosa, nós encontramos a justiça, mas especialmente a bondade e o amor de Deus. Porque eles andam juntos. E aí ele diz assim, ó. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar nem da justiça, nem da sua bondade. Então ele tem o saber supremo. Então toda vez que nós temos a necessidade, que nós precisamos de Deus, tenha certeza que Ele sabe. Que Ele sabe, que Ele nos ouve. Só que como Cristo diz, vinde a mim. Nós que temos que fazer o movimento de ir ao encontro de Deus. Então essa foi a nossa questão do livro dos Espíritos. E nós vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar o capítulo 2. Só que o capítulo 2 ele se inicia com uma passagem que está lá em João. E aí eu gostaria de ler essa passagem na íntegra, para que a gente pudesse fazer uma reflexão e entender o contexto. É aquela passagem, né, de uma conversa de Pilatos com Jesus sobre o reino de Deus, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje. Só que para a gente entender um pouco mais, isso se passa no momento em que Jesus ele é preso. E aí ele é levado para o Sinédrio, para um julgamento, e de lá ele é levado também para Pilatos, outro julgamento. E aí então Jesus é preso e é levado para diante de Pilatos, por quê? Aquele povo queria crucificar o Cristo, só que eles não tinham autoridade para isso. Tanto que eles dizem assim, Pilatos pergunta, né, por que é que eles estão ali, e eles dizem, ó, Pilatos disse, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Pilatos, desde o começo, ele queria tirar, como a gente chama aqui no Nordeste, né, o dele da reta. Ele não queria se envolver naquela situação. Só que aí eles disseram assim para Pilatos, mas nós não temos o direito de executar ninguém. Ou seja, eles já queriam executar o Cristo.
E o Cristo já sabia disso. Então o Cristo já sabia que o que ele esperava era o quê? A morte do corpo físico. E aí eles dizem, mas nós não temos direito de executar ninguém. Protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o Pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? E é aqui que começa o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Jesus lhe respondeu a Pilatos: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Jesus perguntou, devolveu o questionamento. E aí Pilatos respondeu: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o te carregaram até mim. O que foi que você fez? Eles queriam ter a compreensão do que Jesus tinha feito, sendo que antes, quando Pilatos começou a questionar por que este homem está aqui, ele diz: se este homem não tivesse feito algo de ruim, nós teríamos trazido aqui para o julgamento. E aí eles não tinham argumento para poder crucificar Jesus, ele não tinha argumento para poder, de alguma forma, ali manter aquele julgamento. E aí Pilatos mesmo pergunta a Jesus: o que é que você fez? E aí Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Primeira coisa que ele fala é que o reino dele não é deste mundo. E se não é deste mundo, está em algum outro lugar, certo? Se está em algum outro lugar e se ele promete este reino àqueles que são virtuosos, àqueles que são fiéis aos seus mandamentos, àqueles que cumprem, os mandamentos do Cristo, especialmente a lei de amor, significa então que existe uma vida a nos esperar. E todos os cristãos têm essa concepção de que existe uma vida que nos aguarda depois da morte, além do túmulo. Porque a nossa vida, de acordo com a doutrina espírita, ela não começa no berço e ela não termina no túmulo. Aqui a gente está só de passagem na vida material. Mas aqui o Cristo não conseguiria conversar com Pilatos. Aqui o Cristo não conseguiria conversar com Pilatos nesse nível. Por quê? Porque Pilatos ele não compreendia. E ele não tinha capacidade intelectual e moral de compreender isso. Que quando ele fala que o reino dele não é deste mundo, ele está falando de uma vida futura e também de uma vida espiritual. E aí é interessante, por quê? Porque quando ele diz isso, ele diz: mas agora o meu reino não é daqui. E aí Pilatos questiona de novo: então você é rei? Aí responde Jesus: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Ele não veio ser rei deste mundo, ele veio dar testemunho da verdade, ele veio nos ensinar através do exemplo o bom proceder, para que um dia essa terra se torne digna de recebê-lo novamente, mas também para que nós, os seus irmãos, pudessem também assim proceder como ele procedeu. Só que quando se fala de verdade, naquela época, hoje nós sabemos o que é a verdade. Não é Jesus o caminho, a verdade e a vida? E a verdade não seriam os seus mandamentos, os seus ensinamentos, a sua vivência prática? Pronto, isso é a verdade. Só que aí o que acontece? Pilatos ele ainda questiona. E esse questionamento de Pilatos é muito interessante, porque ele define tudo. Quando Pilatos questiona Jesus é o seguinte: o que é a verdade? Ele está querendo aqui um motivo para que aquele povo não sacrificasse Cristo. Ele está querendo aqui um motivo para soltar aquele homem, para dizer: você está livre. Compreendem isso? Porque ele questiona, ele quer saber de Jesus. Ele quer que Jesus se defenda naquele momento. Ele quer que o Cristo fale. E aí é interessante porque o que Jesus faz? Não diz nada. Perguntou Pilatos, que é a verdade? Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E aí é o momento que eles escolhem que o rei dos judeus seja preso e que solte Barrabás. Mas é interessante perceber que quando ele pergunta que é a verdade, Jesus ele tem a oportunidade naquele momento de conversar com Pilatos e ali tentar, por exemplo, através de um diálogo, não ser crucificado. E aí nós temos a interpretação de Haroldo Dutra Dias, que é magnífica.
Porque ele diz assim, imaginem só, um homem que conviveu à época de Jesus, que teve a possibilidade de testemunhar os grandes feitos daquele homem, que sabia, pelas suas ações, atitudes e até nos seus olhos, que ele não tinha o que espiar, ele não tinha o que provar, ele não precisava passar por aquilo dali, mas Jesus não diz nada, porque mesmo fazendo tudo o que fez, Pilatos não compreendia a sua missão. Será que palavras mudaria a visão daquele povo de Pilatos? Não, porque muito falou Cristo. Inclusive em muitos momentos. Nós temos, né, o Sermão do Monte e tantos outros momentos que ele agrupou espíritos, que ele agrupou pessoas e falou do seu evangelho, falou da sua missão, mas especialmente deu testemunho na própria vivência, realizando tudo. Então Pilatos ele não tinha o que compreender. É por isso que ele fala que o reino dele não é deste mundo, mas ele não se aprofunda. Por quê? Com quem ele conversaria a respeito disso? Se vivenciando tudo o que vivenciou, eles não acreditariam. Eles não conseguiam ter essa noção. Se o evangelho não conseguia tocar aqueles corações, muitos foram tocados. Tanto que aqueles que foram tocados, que a gente chama, né, dos mártires, dos cristãos, que muitas vezes morreram por Jesus, que por acreditar no Cristo eram aprisionados e assassinados, o que eles faziam? Eles iam para o momento do sacrifício felizes. Que felicidade é essa? É daquele que crê na vida futura. É daquele que acredita que o que espera depois da morte é essa vida, esse reino de que Jesus fala. Só que aí nós temos a compreensão na doutrina espírita de que esse reino ele vai depender muito de muitas coisas. Porque a vida futura ela existe, o plano espiritual ele existe. Nós temos aí inúmeros relatos, nós espíritas especialmente, dos próprios espíritos, né, que vieram nos falar desse plano espiritual. E aí nós temos a compreensão de que essa vida existe, ok. Mas aí o que vai pautar a minha vivência nessa vida? O Cristo disse, o bom proceder. Ser um homem ou uma pessoa de bem. Esse é o nosso grande objetivo aqui na Terra. Só que o que é interessante nisso é que se eu não aceito a vida futura, nos diz o Evangelho, ou se eu não creio na vida futura, a moral de Jesus, ela não tem nenhuma razão de ser. E aí eu também não consigo compreender muitas coisas que acontecem na vida presente. Por exemplo, eu não acredito na vida futura e nem numa vida anterior a esta. Como é que eu explico a criancinha que morre? Como é que eu explico o adoecimento de alguns e de outros não? Como é que eu explico conviver com uma pessoa que tem uma conduta de vida totalmente desregrada e parece que tudo na vida dela dá certo? E a gente que se esforça, que está aqui hoje e tentando, né, se melhorar, a gente vê que às vezes a nossa vida anda de uma forma tão difícil, tão dolorosa, e a gente olha para o outro que não faz uma prece e a gente pensa, meu Deus, como é que funciona essa tua justiça, Pai? Porque eu não consigo entender, não. Na minha contabilidade não fecha a conta, não. Mas aí a gente precisa compreender essas duas coisas. A vida futura, mas também a vida passada. E aí, compreendendo a reencarnação, tendo esse conhecimento, é que nós conseguimos ter mais ânimo perante a vida e perante as dificuldades. Recentemente estava eu no YouTube e encontrei uma médica maravilhosa, que eu não sei o nome dela agora, não me lembro mais, mas eu encontrei uma médica maravilhosa falando sobre cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, eles são aqueles cuidados a pessoas que estão numa situação de adoecimento tão profundo que o que lhe aguarda mais proximamente, né, seria morte. E aí o que essas pessoas passam? Por esses cuidados, para que elas tenham mais expectativa de vida, mas também que esses últimos momentos dela possam ser um pouco melhores, com menos dor, com menos sofrimento. E aí é interessante que as pessoas perguntam a ela, né? Mas você não tem a dificuldade de lidar com pessoas que estão ali prestes, né, a desencarnar? E ela diz, não. Porque essas pessoas, elas se mostram, ou elas mostram que querem viver, que querem continuar a caminhada. E elas fazem isso. E aí uma pergunta que ela faz que me chamou muita atenção foi a seguinte. Se nós soubéssemos que daqui a uma semana nós iríamos morrer, nós estaríamos aqui?
Nós estaríamos fazendo o que a gente está fazendo hoje? Qual seria o nosso papel, o nosso posicionamento? O que nós faríamos se soubesse que a morte estava bem pertinho da gente? Daqui a 2 dias, 4 dias, 5 dias, 1 semana, 1 mês. Qual seria a nossa conduta de vida? A gente não se prepara para esse momento enquanto estamos vivos. A gente sabe que ele chega e a gente quer que ele se afaste o máximo possível. É por isso que no momento de adoecimento, que a gente percebe que a nossa vida está por um fio, como a gente chama, a gente se desespera. E aí toda a família se desespera. Por quê? A nossa própria consciência nos acusa, minha gente, do que está por vir. A gente sabe que a gente não fez tudo o que deveria fazer e a gente sabe que a gente perdeu muito tempo com coisas que não eram necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Por que o Cristo foi tão suave? Por que ele aceitou de uma forma tão plena a morte física que lhe esperava? Porque ele cumpriu os seus deveres na terra. Porque ele sabia do que ele tinha feito. Ele sabia da sua conduta. E é por isso que ele nem se explicou a Pilatos. É por isso que ele nem quis dizer a sua verdade. Porque ele já tinha vivenciado toda a verdade. E ele sabia que os seus ensinamentos, que o seu evangelho ia perpassar os tempos, as eras. E hoje toca os nossos corações de forma muito profunda. Mas eu percebo, não só na minha vida, mas daqueles que me cercam, que a gente está vivendo um automatismo tão grande que a gente nem sabe que dia é hoje. A gente se perde no calendário, nos minutos, nas horas, e aí passa o dia, chega a noite e a gente fala, meu Deus, o dia passou que eu nem vi, já é agosto, minha gente. O que é que a gente está fazendo com a vida da gente, com a família da gente, com aquilo que realmente importa? O que é que nós estamos construindo? Porque a bagagem não é material, é espiritual. Porque nessa vida futura, o que nos aguarda é aquilo que nós semeamos de bem. São as virtudes que nós estamos plantando para colher, seja embaixo de um sol, ou seja embaixo de uma tempestade. Não importa. O importante é semear. Semear sempre e o bem. E é tão interessante porque Kardec, nesse capítulo 2, ele vai fazer vários comentários sobre vida futura, ele vai trazer o ponto de vista, mas o Espírito que traz a instrução dos Espíritos, que sempre tem, né, no Evangelho, a instrução dos Espíritos, quem traz é uma realeza terrestre. Porque ali ela mostra que títulos não valem de nada no plano espiritual. Que a aparência ela não vale de nada. A gente pode viver de aparência aqui, mas lá não tem como viver de aparência. Lá não tem como fingir-se de bom filho, de bom esposo, de boa filha. Não tem como fingir. Ou a gente é ou a gente é. E às vezes a gente finge nem é porque a gente quer, né? É porque às vezes a gente não tem outras condições, mas é importante observar tudo aquilo que está ao nosso redor e buscar ser o melhor que conseguimos ser. Porque se Deus é justo, Ele observa os nossos esforços, Ele compreende. É por isso que a sua justiça não pode ser compreendida em plenitude por nós. Muita gente me pergunta, Tamires, aconteceu uma situação, um exemplo de um assunto delicado. Aconteceu uma situação e eu tive um aborto espontâneo. O que é que aconteceu? Será que Deus ele não quer que eu seja mãe? Eu estou sendo punida por algo? E aí, como é que a gente explica? A gente pode construir várias teorias, que são possibilidades que a doutrina espírita nos apresenta, mas saber ao certo eu não sei. Porque são desígnios de Deus. Mas o nosso coração, na maioria das vezes, ele nos orienta. Quando nós realmente conseguimos nos conectar com a nossa própria consciência, com o nosso íntimo, nós sabemos o porquê. E as explicações são variadas. Às vezes é o próprio organismo humano, que até os 3 meses de vida, realmente, nós temos essa possibilidade, né? O próprio organismo humano pode não sustentar aquela gravidez. E tem outras questões também, às vezes aquele espírito precisa realmente só de sentir o calor materno, de sentir-se amado durante 3, 6 meses, para que ele possa ter um fôlego de vida para continuar a sua vida no plano espiritual. Pode ser que isso aconteça. Pode ser também uma provação para o pai e para a mãe, aquele momento. Pode ser que aquele espírito desista de reencarnar. E aí acontece o aborto espontâneo. Mas eu sei falar para aquela mãezinha com exatidão? Eu não sei. Porque a justiça de Deus ela é assim. Várias são as explicações. Qual é que toca o seu coração? Assim é para a mãe que perde o filho. Assim é para a doença que chega na nossa vida.
Os adoecimentos, eles têm inúmeras explicações, assim como esse que eu falei. Mas todos visam o nosso aprendizado, o nosso crescimento, o nosso aprimoramento. E se a gente não crê nessa vida futura, tudo se torna mais pesado. Porque o que é que eu vou encontrar? Gente, se eu estou sofrendo aqui, e se eu estou sabendo sofrer, tenha certeza que no plano espiritual eu não vou sofrer, não. E uma coisa que eu aprendi com a doutrina espírita que me aliviou muito: morrer não dói. A gente acha que morrer dói, né? Mas morrer não dói. Por que morrer não dói? Porque o que acontece é que nós somos tirados do nosso corpo. E aí, na maioria das vezes, se a gente tem uma conduta e um mérito, o que acontece? A gente já chega no plano espiritual, às vezes até muito melhor do que quando a gente estava encarnado. Pessoas que desencarnam com o processo de adoecimento e já chegam lá, né, aliviadas, retiraram o peso daquele corpo cansado, daquele corpo adoecido, daquele corpo maltratado. Então, se a gente não consegue conceber essa ideia daquilo que nos espera, como é que a gente vai viver bem essa vida? Como é que a gente vai realizar coisas boas nessa vida? E é isso o que o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo desse capítulo nos apresenta. E aí ele diz também, no item 3 já: os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra. Olha só, sempre pensando naquilo que é material. Pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos, as calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Então eles tinham uma visão muito limitada, né, da ação de Deus. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor, ignorante, que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhe revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus. Olha que bonito, onde a justiça de Deus ela segue seu curso. E é interessante perceber isso, porque quando a gente pensa, né, na época de Moisés, que era olho por olho, dente por dente, e Jesus ensina a amar os nossos inimigos, nós quebramos todos os ciclos que existem. Por quê? Geralmente essa lei de causa e efeito é assim, né? A gente faz alguma coisa equivocada e a gente precisa se reajustar perante a lei. É aquela questão. Eu fiz, eu preciso me reajustar. Só que quando eu entendo a lei de amor, eu observo que o reajuste, ele não precisa ser pela dor. O convite primeiro que nós recebemos para nos reajustar perante essa lei divina é o convite do amor. Só que na maioria das vezes, quando o amor bate na nossa porta, nos convidando, né, a esse reajuste, a gente fecha a porta na cara dele, porque a gente não quer agora. E aí a dor vem. E a dor não pergunta se a gente quer. Tanto que nós somos tão imperfeitos, nós somos ainda tão insignificantes, como diz o Haroldo, né, que todos nós temos algo que nos humaniza, que é o quê? O estômago. Você está aqui bem, maravilhoso, hoje fazer a palestra no centro espírita. Eu como uma coisa que não me cai bem, gente, não vou hoje não. Não é verdade? A qualquer momento, e todos nós temos, e todos nós podemos passar por isso, e todos nós nos igualamos nesse momento. Por quê? Porque nós ainda somos imperfeitos, e estamos lidando com pessoas imperfeitas assim como nós. E aí é interessante quando Jesus ele toca naquela tecla, né, de perdoar o seu irmão 7 vezes 7, ou seja, perdoar sem limites. Por quê? Porque, gente, todo dia eu preciso do perdão dos meus amigos. Eu preciso que me perdoem porque eu estou ausente, minha família. Eu preciso que os meus pacientes me perdoem porque eu não consegui realizar um atendimento tão bom quanto eu gostaria. Eu preciso que os meus amigos me perdoem pelas faltas que eu cometo todos os dias, numa palavra, num gesto, numa ação que machuca. Eu preciso que me perdoem todos os dias. E quem aqui não precisa ser perdoado todos os dias? A gente falta com a mãe, com o pai, com o filho, com o esposo, com a esposa. Nós somos essas criaturas. E quanto mais rápido nós entendermos isso, mais próximos nós estaremos da verdade que o Cristo falou e mais distante estaremos dessa ideia dos judeus de que é o que é material que importa.
de que são as posições sociais que importam. A gente dedica tanto tempo para construir uma carreira e a gente esquece da carreira principal da nossa vida, né? A gente dedica tanto tempo, 7, 8 horas estudando, e a gente fala, hoje eu não tive nem tempo de pegar no Evangelho. Minha vida está tão corrida também, que quando eu chegar à noite eu não consigo nem fazer uma prece, eu já durmo logo. Gente, vamos pedir pelo menos a espiritualidade que nos leve para um bom lugar. Que ao adormecer, que a gente possa ser orientado no plano espiritual pelos nossos mentores, porque é muito fácil eu chegar aqui na casa espírita e querer, né, uma psicografia me orientando. Mas por que eu mesmo peço ao meu mentor espiritual que me oriente durante o sono? Que ele converse comigo, que eu acorde amanhã com uma boa inspiração para seguir bem o dia, porque eu não estou bem. Está difícil a vida aqui. E aí, se a gente não consegue uma explicação por meio dos amigos materiais, vamos pedir aos amigos espirituais, mas pedir com o coração aberto, com a fé daquele que sabe que receberá a mensagem. Porque o que falta na maioria de nós, todos os dias, é fé. Para acreditar nessa vida, agora imagina na vida futura. Porque é interessante perceber que nós somos espíritos que acreditam, né, na imortalidade da alma, mas o mais interessante de tudo é que a gente não vive como quem acredita. A gente não dorme como quem acredita na imortalidade da alma. A gente não dorme. Porque se eu acredito na imortalidade da alma, eu sei que ao adormecer, o meu espírito estará no plano espiritual. E ele vai estar onde? Se eu não oriento? No dia a dia. Se eu não oriento na hora da prece, pedindo aos bons espíritos, eu sempre brinco, né, quando eu vou dormir assim, mais de 1 hora da manhã, eu fico falando, meu Deus do céu, o povo todinho dá no plano espiritual, num lugar bom, para onde é que eu vou 1 hora da manhã, né? Não é possível que tenha algum espírito aqui ainda me esperando. Todo mundo já foi assistir as palestras no plano espiritual, trabalhar, e eu estou aqui ainda acordada. É por isso que eu também brinco muitas vezes, né, que a gente dorme 2 horas da tarde, a gente tem um pesadelo, né? Não tem ninguém no plano espiritual essa hora, não, o povo está trabalhando. Eles ficam esperando a gente à noite. E aí, quanto mais cedo a gente chega no plano espiritual, mais a gente tem a oportunidade de trabalhar, de ajudar, de até de se planejar. A gente quer chegar lá 2 horas da manhã. Já até acabou, né, a programação toda que tinha lá para a gente participar. Então, até isso, né, é interessante a gente fazer toda vez quando a gente vai dormir, mas também na hora de acordar. Senhor, que no dia de hoje eu tenha boas inspirações, que Tu possa guiar o meu caminho. Quantos de nós abrimos os olhos e fazemos uma prece? Ou até mesmo de olhinho fechado, a gente já pede a Deus que nos guie naquele dia? É muito importante, gente, porque é isso que nos aproxima de Deus, é isso que nos dá as boas inspirações e resoluções. E a gente, quando a gente começa nesse processo, nosso amigo Deus aqui sabe, né? Tudo na nossa vida muda. A gente teve uma conversa um dia sobre isso. Tudo na nossa vida muda porque a gente começa a olhar os nossos familiares com olhos diferentes. Aquele irmão que você odiava, não sabia nem porquê, você já está começando a ver uma coisa boa nele. Você já está começando a ver que muitas vezes aquele processo todo de agressividade é porque ele foi uma criança muito negligenciada na infância. A gente começa a perceber que os nossos pais têm motivos para ser o que são hoje, pela infância que tiveram, pela vida difícil que tiveram. E eu não posso culpá-los pela forma como ele é hoje, mas eu posso mudar a minha forma de ser para abraçá-lo mais. Porque se eu sei o que é amor, e se eu tenho amor para dar, que eu ensine a quem não tem. Aí a gente quer pedir, mas é porque minha mãe é tão endurecida, Tamisa, minha mãe, ela não tem a capacidade de me abraçar. Pois abrace você, você não é uma pessoa que não é endurecida? Não é um cheio de afeto? Então ensine o outro a ter afeto. Por quê? Isso vai fazer a diferença enorme no plano espiritual. Quando a gente chegar lá do outro lado, que a gente vê que a gente rompeu ciclos de inimizades, quando a gente vê lá no plano espiritual que a gente conseguiu cumprir bem a nossa missão, que a gente conseguiu amar, a gente vai estar de fato no céu. Porque a nossa consciência estará tranquila. E o que nos esperará do outro lado não será dor, não será sofrimento, não será angústias, mas será sim a paz de coração. Então que a gente possa buscar isso nas nossas vivências. E para a gente se encaminhar aqui para o fim, o último parágrafo diz: o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, os ensinamentos do Cristo. Quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade, com o Espiritismo, a vida futura não é um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que veem descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias.
de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia de seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada às condições de existência feliz ou infeliz daquele que aí se encontram, são tão racionais, que podem dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma o que está lá, a verdadeira justiça de Deus. Nós temos André Luiz com a coleção A Vida no Mundo Espiritual, nós temos Allan Kardec com o livro O Céu e o Inferno, e nós temos o Livro dos Médiuns e tantas outras obras que retratam o plano espiritual, que nos fazem aproximar os nossos olhos dessa realidade. Quem aqui já leu ou assistiu algum filme do André Luiz? Algumas pessoas. Quem não assistiu, assista. Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, a gente vai ter uma compreensão um pouco melhor do que é o plano espiritual. E que a gente compreenda também que lá tudo é muito mais evoluído do que aqui. Por quê? Aqui, minha gente, é como se fosse só o ensaio de tudo. E lá, tudo é muito mais evoluído, muito mais. Então, que a gente possa finalizar esse momento com essa consciência de que a gente comece a praticar a partir de hoje, porque a gente já não pode mais alegar que não sabia, chegar a um plano espiritual, mas eu não sabia. Sabia sim, você assistiu a palestra, conversaram com você sobre isso. Nós não estamos aqui à toa, não. É para que a gente tome esses ensinamentos e comece a direcionar a nossa vida de uma forma melhor. Então, todos nós que estamos aqui, que a gente possa fazer, não todas as coisas, mas uma ou duas, serem melhores na nossa vida. Uma ou outra relação que a gente sabe que está abalada, familiar, importante, que a gente possa restaurar novamente, para que a gente consiga ter uma vida em paz, depois que essa vida aqui, física e material, passar. Muito obrigada. Deixa eu ligar aqui para a gente fazer a